Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com o Gerson Salvador, que é diretor do CIMESP, que é o Sindicato dos Médicos de São Paulo. Seja bem-vindo. É um prazer conversar contigo, com a TV Alesp e com todas as pessoas dessa Casa Legislativa. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente enfrenta, né, a pandemia, e como, né, nós sabemos que o papel dos médicos, dos profissionais de saúde são essenciais. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse período difícil. Nós estamos num momento muito preocupante da pandemia no país e no estado de São Paulo em particular. A gente teve um período de crescimento até o mês de junho. Entre junho e outubro houve uma desaceleração. E desde o início do mês de outubro a gente está vivendo uma nova subida, né? Tem pessoas que falam que é a segunda curva, tem pessoas que falam que é o repique da primeira, mas basicamente a gente não tem apenas uma onda, nós temos um tsunami epidêmico no Brasil. E esta piora de outubro para cá se reflete no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, e já testa os limites da capacidade assistencial dos hospitais da rede privada e também tem aumentado nos hospitais públicos também. Então, o que eu quero falar é que nós estamos numa situação absolutamente preocupante e com perspectiva de piora nos próximos momentos, nas próximas semanas. E o papel dos médicos e dos profissionais de saúde nesse período? E como eles estão hoje? A gente sabe que psicologicamente também muitos foram abalados, até por conta da uma carga grande de trabalho e conviver com a própria doença, né? Que é tão desgastante. Assim, nós experimentamos os mesmos desconfortos que as medidas de distanciamento impõem à população em geral. Então, longe das nossas famílias, afastados das nossas relações afetivas, mas isso não fala só de nós, fala do conjunto da sociedade. Mas temos o papel também de dar assistência às pessoas doentes. Eu, particularmente, trabalho na emergência, atendi muita gente com Covid-19, inclusive pacientes muito graves, precisei de assistência para pacientes muito graves, entubar, ligar em aparelho de ventilação mecânica, todos esses procedimentos. E uma sensação de frustração muito grande, que parece que a gente está enxugando gelo. Tá? Então a gente vai fazer assistência àquela pessoa que está na nossa frente, mas a gente sabe que as condições que fizeram aquela pessoa adoecer continuam dadas e que a gente ainda vai ter um grande contingente de pessoas precisando de cuidados. Então, com senso de obrigação que a gente se apresenta, mesmo não sendo fácil, mas faz parte das nossas prerrogativas, mas a custo de muito sofrimento pessoal e uma frustração por conta de questões políticas e conjunturais que fazem com que a pandemia se agrave no nosso país. Levando em consideração também que tem muita gente que está levando na brincadeira, né, doutor? Então, não faz realmente o distanciamento social, até com a reabertura do comércio, tem exagerado, né? Estando em bares. O senhor percebe isso? Percebe que depois da flexibilização aconteceu também um aumento? Certamente. Assim, a flexibilização de São Paulo, ela de alguma maneira passou uma mensagem para a nossa população de que o problema estava superado, né? Então a gente já tinha um grupo de pessoas que não respeitavam o distanciamento, muito influenciado pelo presidente Bolsonaro, que sempre minimizou a pandemia e sempre fez um discurso para as pessoas saírem às ruas, que era só uma gripezinha e coisas assim. Então já havia umas pessoas influenciadas nesse sentido. E para uma outra parcela de população que eu vou dizer que num patamar intermediário, passou uma mensagem de que a situação estava sob controle, sim. Então, a gente está vendo festa, pessoas em bares, mas temos que entender que existe uma responsabilidade do poder público, entre outros motivos, porque a flexibilização ela permitiu a abertura de bares semanas antes dos parques. Então, praias fechadas, parques fechados e bares lotados, propiciando a ampliação da pandemia. E no momento da flexibilização a gente não estava com a situação controlada nas periferias, morrendo muita gente, principalmente as pessoas pobres e negras. Então
houve conflitos e houve equívocos por parte do poder público também que justificam esse impacto de como as pessoas estão entendendo a pandemia aqui no nosso estado. Doutor, no caso dos jovens, né, que a gente sabe que né, tem um risco menor, né, o que foi se divulgado, e por conta disso há também essa vontade de estar com outros jovens e achar que não vai acontecer nada. A Covid tem fatalizado muitos jovens também? Sim, assim, a proporção de pessoas jovens que morrem é menor do que de pessoas idosas, claro, mas existem casos graves em pessoas jovens. Lamentavelmente, eu perdi um amigo, um colega médico, há menos de uma semana, um rapaz de 35 anos, só dando um exemplo. Então, infelizmente, pessoas jovens podem adoecer e morrer, só que numa proporção menor do que pessoas idosas. Então, ninguém pode se achar fora de risco e ninguém pode dizer que ela terá uma infecção leve. E, além do mais, ela também pode ser vetor da infecção, mesmo tendo um quadro leve, pode acabar infectando as pessoas idosas na sua família ou nos muitos locais de trabalho que estão funcionando plenamente, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade um pelo outro. Ou a gente se corresponsabiliza um pelo outro e, como conjunto social, a gente procura soluções, ou a gente não conseguirá controlar a pandemia. A gente tem uma expectativa também muito grande em relação à vacina, né? A chegada da vacina que é produzida, né, desenvolvida aqui no Brasil, mas tem parceria com a China, tem as outras que são feitas na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Essa vacina, ela realmente vai nos proteger para uma vida normal. Normal que eu digo não precisar mais utilizar as máscaras, não precisar mais utilizar toda a proteção que a gente tem, ou não, a vida não vai voltar ao normal. Assim, o patamar de normalidade que a gente tinha antes da pandemia, é possível que a gente não volte a ter os mesmos hábitos de antes, né? Então, a gente vai incorporar algumas coisas, né? Enfim. Em relação às vacinas, a gente tem boas perspectivas, inclusive a Coronavac, que é desenvolvida aqui no estado de São Paulo, é uma vacina promissora, até o presente momento ela se mostra eficaz e também segura, né? Como a vacina de Oxford também, que está sendo desenvolvida, inclusive com pesquisas junto à Fiocruz. Então, assim, não existe guerra de vacinas. As vacinas que forem desenvolvidas e que forem efetivas, que a gente tem a capacidade de distribuição, que é a nossa rede de suporte, né? Só para dar um exemplo, a vacina da Pfizer, ela prevê uma temperatura muito baixa de armazenamento, nós não temos rede de frio para tanto. Mas a gente terá opções e a gente tem que incorporar todas as opções que sejam custo-efetivas para o benefício da população. E aí não é a vitória de um ente político ou outro. A partidarização do enfrentamento da Covid, como a partidarização também da vacina, não interessa a ninguém, né? Então, eu vou pedir licença, se você me permitir, mas na disputa do Bolsonaro contra o Dória, quem vence é o coronavírus. A gente está no meio, né, dessa história. Bom, eu queria que você falasse um pouco também. Desculpa. Eu diria só que com prejuízo do conjunto da população, pedindo desculpa pela interrupção. Não, imagina, fica à vontade. Eu queria que o senhor falasse também um pouco do papel, né, do CIMESP, nesse momento, então, em que os médicos estão expostos, estão adoecendo, alguns morrendo. De que maneira, então, o sindicato tem acompanhado esses profissionais, dando acolhimento? Qual tem sido o trabalho? Então, nós, durante esse ano, a gente teve uma transição de gestão, né? Temos agora uma nova diretoria executiva, felizmente trabalhando nos mesmos princípios. Então, desde o começo do ano, a gente teve um papel de esclarecer a população, a partir dos meios de comunicação, como é que era a situação real. Fizemos um memorial dos médicos mortos durante a pandemia, que a gente tem atualizado. Infelizmente, perdemos muitos colegas da linha assistencial, morreram em decorrência da Covid. A gente tem avaliado e denunciado condições de trabalho irregulares, inclusive encontramos diversas irregularidades nos próprios hospitais de campanha, isso foi apresentado ao poder público, e a gente também tem atuado de maneira a fiscalizar as políticas públicas, né? O sindicato é um ente político também, não um ente partidário, mas é um ente político também por uma representação de uma classe,
E a gente, além de responsabilidade como trabalhador, a gente tem uma responsabilidade ética e técnica que a gente não pode se furtar. Então, temos procurado, para nós é um prazer vir aqui, por exemplo, conversar na TV Alesp, a gente sabe que isso amplia nosso diálogo para a Assembleia Legislativa, temos dialogado com o Ministério Público, com o Poder Público em geral, e procurando soluções, porque a gente sabe que é uma responsabilidade também da sociedade civil. De que maneira a Alesp pode ajudar, então, no trabalho dos médicos e principalmente na garantia dos direitos deles, principalmente a vida, né? Perfeito. Assim, em relação à pandemia no geral, a Assembleia Legislativa pode ter um protagonismo, sim, tanto em relação à pandemia, ela é um problema do ano de 2021, então a gente está no período de aprovação de orçamentos e tal, isso deve constar na lei orçamentária, e a Assembleia Legislativa deve fiscalizar o Poder Executivo também. Então eu quero falar aqui para os nossos parlamentares que estão assistindo, entre outras questões, o processo desencadeado a partir do dia 30 de novembro, a passagem da fase verde para a fase amarela parece ser subestimada. Tá? A imprensa chegou a noticiar, inclusive, que houve uma omissão de mais de 2.500 internações de Covid no balanço que o governo do Estado fez no dia 30, são indícios, claro, mas que o Poder Legislativo cumpra a sua prerrogativa, avalie, investigue o Executivo também, cobre responsabilidade, apure a responsabilidade do secretário de Saúde e, eventualmente, do governador do Estado também. Então, a nossa situação está difícil, o governo, infelizmente, acabou sendo influenciado pelo calendário eleitoral. A gente teve 5 reuniões do plano Covid no mês de julho, por exemplo, uma em outubro, e em novembro a reunião do dia 16/11, que estava prevista, não aconteceu, simplesmente não houve. A reunião no dia 30 apresentou uma situação subestimada. Então, que a Assembleia Legislativa cobre do governo por que a reunião do dia 16/11 não houve, não aconteceu. Naquele momento, os médicos da linha de frente, professores, a imprensa já divulgava hospitais privados superlotados, uma situação fora de controle. Então, que apure as responsabilidades e que cobre o Poder Executivo também, como nós fazemos como sociedade civil. A luta dos médicos, né, e o contato deles aqui no Legislativo Paulista não é algo recente. Isso já Não, acontece há felizmente. muito tempo, e principalmente no ano passado, eu mesma acompanhei várias reuniões em que vocês vieram aqui à Assembleia pedir apoio dos deputados. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco dessas demandas. O que é quais são as demandas de vocês? E também tinha a questão do hospital universitário. O que Perfeito. aconteceu? Então, assim, a gente tem um contato e um ótimo diálogo com essa casa. Felizmente, sempre fomos recebidos, sempre participamos das comissões e a discussão com as lideranças também. Eu vou dar alguns exemplos que eu mesmo vivenciei. No ano de 2010, a gente teve uma dificuldade com o governo do Estado em relação às bolsas de residências, foi resolvida no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente passou por uma crise grave que quase resultou no fechamento do Hospital Universitário da USP por falta de financiamento. Isso foi resolvido também no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, lógico, com um movimento popular protagonizando e o movimento sindical ali junto, com emendas parlamentares e com destinação de recursos para o financiamento desse hospital. Em diversos momentos de crise, a Assembleia Legislativa tem sido um canal de interlocução, que é o esperado como Casa do Povo, e a gente felizmente tem sido acolhido. Então, peço para os parlamentares, as lideranças partidárias, que neste momento procurem um caminho comum, que a gente consiga enfrentar a pandemia independente das disputas menores. A gente não pode partidarizar o enfrentamento da Covid-19, então vamos cobrar as responsabilidades dos atores políticos e também nos somamos. Tá? Então, os deputados, seus assessores, enfim, essa comunidade parlamentar que nos acompanha, o Sindicato dos Médicos está à disposição. Eu queria que o senhor até lembrasse para a gente o que aconteceu com o Hospital Universitário da USP. Não foi só ele, também teve outro hospital que estava com as portas para fechar já. E o que aconteceu? A Assembleia, de que maneira conseguiu, então,
fazer com Então, que não fechasse. perfeito. Então, o Hospital Universitário da USP ele teve uma queda de financiamento por parte da reitoria da universidade. A reitoria queria passar o hospital para a Secretaria de Estado da Saúde e, sem acordo com o governo, passou a boicotá-lo sistematicamente. Nós perdemos 25% da nossa força de trabalho, e, inclusive, eu digo nós porque eu trabalho lá, né? Então sou lá desse hospital. Então, isso resultou no fechamento de diversas unidades, de cerca de 20% da capacidade de operação do hospital e leitos também foi reduzida, e ficamos numa crise durante 2 anos, e aí, por intermédio do então deputado Carlos Neder, junto à Comissão de Saúde, começamos um trabalho para tentar destinar recursos dos royalties do pré-sal pro hospital. Tivemos o deputado, se eu não me engano, Vignoli, exatamente, o Vignoli, que era o relator do orçamento na ocasião, abraçou essa demanda e conseguiu ali, durante o processo de organização do orçamento para o ano de 2018, aplicar recursos para o hospital conseguir contratar. Felizmente, ainda não de uma maneira total, mas o hospital conseguiu contratar, conseguiu reativar alguns serviços e até hoje serve a população da Zona Oeste de São Paulo. Enfim, esse movimento, claro, é um movimento do conjunto da sociedade civil daquela região, mas fomos acolhidos, e aí eu cito esses dois parlamentares, o Carlos Neder, que não está mais na Assembleia Legislativa, que não é o interlocutor, e também o Vignoli, que hoje é secretário de Estado, não está mais na LESP também, mas na época era o relator do orçamento, e também permitiram o diálogo amplo com as comissões e permitiram o funcionamento do hospital. Então, agradecemos sempre a interlocução com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e esperamos sempre ter esse canal de diálogo, porque assim a gente consegue avançar. A gente está também num período de orçamento também, né? Discussão do orçamento, perfeito, já pensando em 2021. Se essa mudança não tivesse acontecido no ano passado, seria o estrago, né, na questão do atendimento à saúde das pessoas seria muito maior, né? Um hospital fechado. Exatamente. Infelizmente, em São Paulo, a gente tinha hospitais fechados. A gente viu o Hospital Sorocabana, o Hospital Metropolitano também, que são do Estado. Então, a gente tem leitos fechados nos hospitais. A gente está com o SUS, tem um problema de financiamento que se agravou de 2016 para cá, tem menos recursos para a saúde a cada ano. E a gente precisa dialogar como sociedade civil, com os entes governamentais, né? E a gente sabe que o Poder Legislativo é um espaço privilegiado para isso, né? Então, essa pandemia nos mostra que sem o SUS a gente já estaria em terra arrasada. Então a gente precisa proteger o SUS como patrimônio do povo brasileiro também, e que as lideranças, independente de serem governo, oposição das suas posições partidárias, agora a gente tem que fazer um pacto pelo SUS, pelo direito à saúde, para o enfrentamento da pandemia, mas também para a gente sair dela numa situação melhor, né? Temos outras demandas de saúde que estão aí, né? Então a gente não pode ter paciente morrendo na fila, esperando atendimento, esperando procedimento, com serviços fechados que deveriam estar sendo destinados para cuidar da população. Havia uma demanda, né, e até uma manifestação em relação à desvalorização, né, tanto de profissionais da área da saúde quanto de pesquisadores. Sim. E nós vimos que nesse momento de pandemia, se não fossem os profissionais de saúde e os pesquisadores, realmente o Brasil estaria numa situação muito pior. Eu queria que o senhor falasse disso. Há uma expectativa, então, de melhora para valorizar esses profissionais que seguraram aí a barra durante esse tempo? Assim, existe um discurso que desvaloriza o público no geral, né? Desvaloriza o servidor público, desvaloriza o sistema público de saúde, a universidade pública, a própria pesquisa, né? Existe, inclusive, uma agenda política de ataques consistentes e permanentes, né? A favor de uma diminuição do Estado, o mercado resolverá nossos problemas. A gente viu o que aconteceu durante a pandemia. O capital foi embora, a gente entrou num verdadeiro colapso econômico, que quem assumiu a linha de frente foram os funcionários públicos, da saúde como nós, mas também os servidores da segurança, também os servidores da infraestrutura urbana, os profissionais dos aeroportos, do transporte, enfim. A gente teve uma resposta por parte do setor público com destaque para os profissionais de saúde, incluindo os médicos,
e a pesquisa brasileira, a universidade pública, dando respostas de alto nível, sequenciando o vírus, fazendo modelos matemáticos para prever a distribuição da epidemia. A gente viu os hospitais públicos ampliando a capacidade de atendimento para poder atender os casos mais graves. Faço aqui um destaque honroso ao Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Então a gente viu, no momento que os atores do mercado abandonaram a população, saíram do barco, esses atores do setor público assumiram o protagonismo. É claro que isso não trará automaticamente um maior reconhecimento, isso precisa ser construído, mas nós estamos aqui para dizer com todas as letras quem esteve do lado do povo, do lado da pandemia, e nós estivemos e continuamos. Doutora, a gente tem também uma outra preocupação, né? Porque existe a Covid e a forma que ela pode se manifestar, que pode ser grave ou assintomática. Mas daí tem também a questão das sequelas. Então, o sistema público de saúde vai precisar se preparar ainda para enfrentar as sequelas, né? Perfeito. Você está trazendo, assim, felizmente, os casos graves de Covid são a minoria. A maior parte tem casos pouco sintomáticos, que lembram gripes, mas uma parte das pessoas tem quadros muito graves, ficam internados em unidade de terapia intensiva e vão precisar passar por processo de reabilitação. Felizmente, a gente tem observado no SUS já iniciativas muito bonitas e promissoras. Vou fazer aqui um destaque para a rede Lúcia Montoro, que tem já obtido os ótimos resultados, serve como um parâmetro, e que o restante da rede pública também se prepare para o processo de reabilitação. Então, é mais uma potência do Sistema Único de Saúde que deve ser aproveitada em benefício do conjunto da população. O senhor acha que agora, sim, nós estamos entrando num período de verão, né? Muitas pessoas vão querer curtir a praia, sair mais à rua. O número de contaminados pode aumentar ainda mais por conta desse clima? Assim, o comportamento dos indivíduos é relevante, tá? Mas ele deriva de algo que está acima, né? Então a gente tem um poder público que uma parte deles, nós não temos um ministro da saúde técnico, não? O Ministério da Saúde está sob intervenção militar, isso aí que é importante seja dito. Os dados que são apresentados, a comunidade acadêmica desconfia, então a gente acompanha os observatórios independentes para a gente acompanhar a situação da pandemia, e a gente passou por um momento complicado em São Paulo, em que houve um destaque positivo por parte do governo no primeiro semestre, mas uma agenda que infelizmente sucumbiu ao interesse eleitoral do nosso ponto de vista. Então a gente precisa reconstruir, né? Então, dentro dessa conjuntura de uma comunicação errática, a gente está vendo os casos ascendendo. Então, é responsabilidade do poder público não permitir que as pessoas se reúnam em bar. É responsabilidade do setor, do poder público, orientar que setores podem fechar, para a gente prevenir o avanço da pandemia. Assim vai se passando mensagens que são coerentes e as pessoas podem entender que a situação não está tranquila, né? Agora, quando a gente está nessa situação de uma possível catástrofe iminente, a gente assume que nós estamos na fase amarela, que significa um relativo controle na transmissão do vírus e da oferta de cuidados hospitalares. No nosso ponto de vista, essa é uma visão absolutamente equivocada por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Doutor, nesse momento de pandemia, todos nós precisamos mudar a nossa rotina, trabalhar home office, gravar entrevistas, como estamos fazendo agora, por meio da tecnologia, e a medicina também avançou nessa direção, né, com as consultas virtuais, a telemedicina, algo que já existia, já tinha legislação, mas não era uma prática. E hoje já foi mais incorporada. Eu queria que o senhor falasse como está hoje a questão, então, da tecnologia na medicina e como vocês, como médicos, se adaptaram também a essa rotina diferente. Então, assim, a telemedicina, na verdade, não tinha regulamentação ético-profissional. O CFM tinha décadas que estavam avaliando e, felizmente, agora foi regulamentado e está liberada. Então, essa é uma potência, a gente consegue atender muitas pessoas
e inclusive avaliar se é preciso um deslocamento com o exame físico, mas muitas vezes o paciente ele quer tirar uma dúvida, ou ele precisa de um receituário para continuar de um tratamento. Então, enfim, é um avanço com certeza. Bom, a gente está chegando, então, nos minutinhos finais aqui do nosso programa. A gente ainda tem uns 5 minutinhos, então ainda tem um tempinho considerável para o senhor falar, mas das demandas que ainda a categoria enfrenta, os problemas que a categoria ainda vê como, né, para superar daqui para frente, né? Eu sei que agora, né, nesse momento, está todo mundo focado aí no combate, no atendimento aos doentes, mas daqui a algum tempo as demandas vão voltar. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também. Eu vou comentar e aproveitar a ocasião para me despedir. Assim, em relação à corporação médica, a gente tem aprendido durante a pandemia. Primeira coisa, muito do nosso conhecimento foi desafiado, a gente teve que voltar para o estudo, teve que voltar para os livros, teve que voltar para os artigos científicos, inclusive a gente viu muita fake news, lamentavelmente, inclusive alguns médicos divulgando tratamento precoce, por exemplo, que não tem nenhum amparo científico, reposições de vitaminas como prevenção, e diversos tipos de divulgação. Então, isso impõe que haja um novo pacto ético dentro da medicina em favor da ciência, em benefício do povo, e claro que essa é uma posição que nós disputaremos dentro da nossa corporação também. Então, temos uma lição de casa para fazer, não é só o poder público, o conjunto da sociedade civil também precisa fazer. E é isso. Para mim, é uma grande satisfação estar com vocês. Esse canal de diálogo com a Assembleia Legislativa ele é muito importante e retornaremos sempre que formos chamados. Tá? Tanto eu quanto o Sindicato dos Médicos, é uma grande satisfação estar contigo. Eu que agradeço, então, a participação do senhor. Eu conversei com o Gerson Salvador, que é diretor do CIMESP, Sindicato dos Médicos de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.